Dr. José Reinaldo Walter de Almeida. Vou perguntar aqui da janela da Paulista só para você. Agora eu quero saber uma coisa. Por exemplo, o meu marido fez uma prótese de joelho. É linda a prótese. O médico me mostrou uma coisinha bonitinha assim, né? Então, quero saber como é que liga isso. Como é que o cérebro da gente manda na prótese? E mais do que isso, eu vi na TV um homem com uma espécie de armadura por trás, né, como se fosse um robô, e ele comandava aquela armadura que fazia ele andar. Era um sujeito que era até então tetraplégico. Isso são altas conquistas da neurologia, da neurociência, não sei. Como é que funciona isso? Como é que o cérebro pode dar ordem para uma coisa externa ao nosso corpo? Oi, Bel. Então são duas questões bastante diferentes. Na primeira questão, que é a questão da prótese, o que acontece é que aquilo é um elemento passivo. Existe no joelho uma doença, esse joelho é retirado. Que parte do joelho? O osso. O osso, a articulação entre o fêmur, a tíbia e a fíbula. Aquela articulação ali, ela é desfeita, tira-se aquele um pedaço, corta em cima e embaixo e tira o joelho inteiro. Mas você tem que preservar os elementos musculares, os elementos nervosos, os tendões. E é recolocado ali, naquele lugar, uma prótese, chamada endoprótese. A endoprótese é passiva. Ela não tem nenhum elemento ativo, ela não se mexe se não existe músculo, se não existe sistema nervoso, nervo, enfim. É como se fosse um joelho natural. Então, não tem nada a ver com o exoesqueleto. A prótese não é ativa, ela é passiva. Mas em relação ao exoesqueleto, aquilo se chama interface entre cérebro e computador. É uma coisa que vem se desenvolvendo há muitos anos já. E ela tem uma série de características. Por exemplo, de onde vem a ordem para que o indivíduo mexa a perna através do exoesqueleto. Quem mexe é o exoesqueleto. O indivíduo que está vestindo aquilo, ele não tem a capacidade de mexer as pernas nem os braços, os braços. Mas o exoesqueleto é que vai fazer esse movimento. Como é que vai fazer? Não existe um computador externo que por si só, através de um programa, faça isso aí. Ele precisa de uma ordem. Essa ordem pode vir de várias maneiras. A forma mais habitual é através ou de um eletromiograma, que é a atividade elétrica de um músculo, ou através de atividade elétrica cerebral. Né? Mas a atividade elétrica cerebral, ela envolve uma série de dificuldades. As pessoas pensam que quando estão fazendo um movimento na mão, existe uma atividade elétrica numa parte do cérebro. É verdade. No entanto, essa atividade é muito pequena, é minúscula. E ela não pode ser captada simplesmente. Tem que haver um processo de somação, um processo de identificação daquela atividade elétrica especial. Porque, de modo geral, a atividade elétrica do cérebro é zero. As ondas que estão para cima se anulam com as ondas que estão para baixo. E no final de algum tempo, se você somar os de cima com os de baixo, dá zero. É interessante isso. Mas em alguns lugares pode estar ocorrendo o que a gente chama de potencial evocado. Esse potencial evocado, ele pode ser utilizado, porque ele pode ser separado dessa atividade cerebral de fundo, e então ele pode ser utilizado como elemento que vai deflagrar determinado movimento de determinada parte do exoesqueleto. O cérebro pode comandar, mas esse comando não é uma coisa tão simples de ser conseguido. Não é um passe de mágica. Exige tecnologia, existe uma série de dificuldades. Também pode ser feito um eletromiograma. Por exemplo, o indivíduo ele quer mexer a mão direita que ele não tem. Então se coloca uma prótese
externa, óbvio, ele não tem a mão, nem o antebraço, se coloca uma prótese ali, eletrônica, né? E ele vai fazer movimentos de acordo com movimentos que a outra mão ou um determinado grupo muscular selecionado indicar. Isso é possível, tá certo? Você pode escolher um determinado grupo muscular, determinados movimentos, que toda vez que forem feitos, vão fazer algum tipo de movimento naquela prótese. Então o indivíduo mesmo pode controlar aquilo, ele aprende a fazer aqueles movimentos com músculos que ele tem, né? E a prótese entende aquilo como uma ordem e é feito então o movimento da prótese, do exoesqueleto, da exoprótese. É diferente da endoprótese que o Caetano tem no joelho, não é verdade? Aquela depende dos músculos, dos tendões, tudo que tiver aderido nela vai funcionar para que a prótese exerça a sua função. No exoesqueleto nós dependemos de estímulos. O estímulo mais frequente é o do eletroencefalograma ou do eletromiograma, que vem dos músculos. Você coloca um sensor no músculo e cada vez que ele mexe, aquilo é informado para a prótese e ele faz o movimento. As interfaces do cérebro com o computador também envolvem outras coisas que a gente não vê muito. Por exemplo, o implante coclear, aquele implante que se faz para as pessoas ouvirem. Aquilo é uma interface entre o cérebro e o mundo externo. Aquilo é um pequenininho computador, ele recebe o som e manda diretamente para o cérebro. Também já existe hoje tentativas de recuperar, de fazer a visão, ou pelo menos elementos de visão. O indivíduo pode, que não tem a visão, ele pode, através de estímulos elétricos, que são captados na periferia, são mandados para a região do cérebro dele, capaz de enxergar, e ele pode ter elementos de visão. Então essa é uma coisa muito interessante e que nós, no futuro, veremos um grande desenvolvimento nessa área aí, né? E isso se mistura com a realidade aumentada. Então imaginem quando o cérebro puder, com todas as suas capacidades fantásticas, ele puder ter realidades aumentadas e enxergar coisas que hoje nós não podemos enxergar, ouvir o que não podemos ouvir. Enfim, o futuro está por aí. Um beijo, Bel. Ah, Zé, que legal. Muito obrigada.